Então, meu nome é Thaís Basílio, eu sou artista visual e, além disso, eu sou também arte educadora, sou professora de artes aqui no Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e do município. Eu sou pesquisadora também, eu faço atualmente mestrado, já estou terminando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa linha de pesquisa para artistas plásticos. E, além disso, eu realizo várias outras atividades. Eu sou mãe também, sou mãe solo. Atualmente eu moro num bairro chamado São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Antes disso, eu morei 30 anos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é uma região mais descentralizada. E é isso, em meio a várias atividades, estou dando continuidade à minha produção artística, que eu considero que é um ato político, também é a insistência e a determinação de continuar uma série artística, sendo que eu tenho outro trabalho formal, eu sou mãe, eu cuido da casa, eu faço pesquisa, então a gente está aí produzindo e combatendo, né, da nossa forma, né, o que a sociedade acaba transferindo muitas responsabilidades, né, para uma mulher negra, mas a gente continua produzindo também como um ato político. E eu tenho uma série de obras que se chama Corpo Máquina, e essa série é a série que, inclusive, eu faço uma pesquisa acadêmica sobre ela, e é uma série que aborda muito a questão do corpo, a ideia do corpo hibridizado com a ideia de máquina, né? E justamente fazendo esse jogo entre a experiência de um corpo racializado, que está muito voltado para a excessiva carga de trabalho. E aí, nessa série, eu procuro investigar até onde é corpo físico, orgânico, e até onde o extremo racionalismo, cientificismo, eurocentrismo, ele acaba influenciando e trazendo uma lógica maquínica, uma lógica de um corpo mais automatizado para o corpo racializado, né? E a minha pesquisa é muito sobre isso. Eu tenho uma obra que se chama Colo, onde eu represento o corpo de uma mãe segurando seu filho recém-nascido com a cabeça de engrenagem. É uma obra que, ainda que eu não tivesse visto ela falando sobre a obra, eu não teria tido uma interpretação muito diferente da que ela trouxe. É com muita clareza que ela traz o fato de que, bom, corpos negros e pretos periféricos produzem a engrenagem desse sistema, né? Como se a gente estivesse perpetuando uma lógica de trabalho muito dada, né? Muito consequencialista e que poucas pessoas têm tempo de conceber criticamente, porque o trabalho tem essa característica dele ser tão exaustivo que a gente depois chega em casa e não quer muito pensar e tal, sabe? Vai numa lógica autômata muito acrítica, às vezes, né? Às vezes, não é para todo mundo. Mas é porque o trabalho, tal como ele foi concebido, ele teria essa característica de deixar a gente tão alienado. Então, foi muito interessante perceber quantas pessoas da classe trabalhadora, principalmente mulheres negras, mas não só, se identificaram com essa imagem, né, de uma cabeça de engrenagem, uma figura despersonificada que dá lugar a uma peça, meramente uma peça que apenas faz parte de um maquinário, de todo um maquinário, né? Então, é interessante perceber como essas questões reverberam mesmo nas pessoas, como o trabalho acaba formatando também as nossas identidades e até a nossa subjetividade. Então, esse é um pouco do meu trabalho sobre mim. Essa série ela começou em 2020, no ano da pandemia, que foi um ano aqui no Brasil e em outros países de isolamento social.
E naquele momento, não só eu, mas muitas pessoas estavam interessadas em como a internet, como o excessivo uso da internet poderia afetar as relações, não só as relações interpessoais, mas a forma como a gente se relaciona com os serviços, com a educação, com as instituições. Então, nesse momento, foi um momento, acho que de renovação para mim e para outras pessoas também, porque ficávamos isolados, né, em casa, e foi um momento que, particularmente, eu percebi que, assim, eu não estava atuando como artista até então, eu estava apenas trabalhando em sala de aula, dando aulas, e aí eu tive um estalo, eu falei: "Nossa, eu acho que agora é o momento de eu voltar a pintar", eu tenho vontade de voltar a pintar, a excessiva carga de trabalho acaba não dando tempo, né, de exercer, assim, atividades, criativas, mas eu tenho vontade de retomar a a carreira artística que eu tinha parado para cuidar da casa, para cuidar da minha filha, para criar minha filha sozinha, então eu parei de pintar para cuidar da casa. Só que no ano da pandemia, como eu fiquei muito em casa e não tanto na escola, eu acabei olhando mais para isso e senti vontade de voltar. E aí, nessa época, como eu estava muito interessada com a questão da comunicação, da internet, da algoritmização, eu fui fazer uma disciplina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas era no curso de comunicação, né, porque eu buscava entender mais a questão das grandes mídias, mas também dialogando isso com a prática artística, né, pensando arte junto com tecnologia, dados, algoritmo, eu queria pensar tudo isso junto. Muito sobre Michel Foucault e a questão da regulação dos corpos, do controle dos corpos a partir da mediatização. Eu sou uma mulher negra, acho importante falar sobre isso, mas dentro disso existem outras camadas globais de influências políticas, de transformações tecnológicas que passam também pela nossa identidade, não é só, né, pensar a ancestralidade a partir também de uma perspectiva de como o mundo está influenciando, como essas mudanças políticas e tecnológicas estão influenciando nossa subjetividade. E também fora isso, eu estava no momento que eu trabalhava muito, muito mesmo. Até na pandemia, assim, eu cheguei a ter 22 turmas. Era online, mas também era muita coisa. Então, assim, eu comecei a pensar: "Cara, onde é que está?" Aí eu comecei a ter uma crise existencial ali, né, onde é que está a vida? Onde onde sobra um pouco de vida além do trabalho, né? Será que eu estou aqui só para trabalhar? E muitas outras pessoas têm também essa crise existencial.